Caros alunos, estamos aí, né, agora gravando um vídeo, enfim, algo novo, algo inesperado, acho que para todos nós, mas de uma certa maneira a gente tem que ter ciência aí que é algo provisório, algo necessário, e essa modalidade aí, por meio de aulas gravadas, é uma forma que a universidade encontrou, a gente já comentou isso na última aula, é uma forma que a universidade encontrou de não haver um prejuízo tão severo aí na graduação de cada um de vocês, né? A gente sabe que todo mundo se planeja, todo mundo tem aí um programa, né? Enfim, tem aí algumas necessidades de formar rápido, não ter prejuízo, enfim. Então tudo isso foi pensado, observado e dessa maneira, né, de forma provisória, enquanto for necessário, nós faremos as aulas aí de maneira gravada, lembrando que esse conteúdo ele não é ilustrativo, não é facultativo, não é só para enganar o aluno, não, né? Vocês podem perceber, a gente está fazendo aulas específicas para vocês, dentro do cronograma da disciplina em específico, então a gente não está buscando aulas aí no YouTube simplesmente jogando aí para vocês ficarem em casa assistindo. Não, existe todo um trabalho por trás da coordenação, né, do pessoal de TI, dos professores, para que vocês tenham aulas pontuais específicas para vocês, né? Então a gente não está fazendo aí um faz de conta, não, são aulas. Vocês vão ver que no meu caso em específico a gente sempre vai ter aí um material de apoio, nesse caso slides. Eu vou na prática apresentando aí os slides e fazendo os comentários necessários aí de acordo aí com o que está ali projetado. Atenção que esse conteúdo ele compõe a grade de ensino, ele está dentro aí do plano de ensino, então ele vai ser objeto de avaliação. Inclusive, falando nisso, a partir da semana que vem a gente vai começar aí cada aula, ao longo da exposição, eu vou lançar aí uma questão. Cada uma dessas aulas terá uma questão, e aí cada aluno vai responder essa questão mediante o envio aí de um e-mail específico para mim. Então, a resposta desta questão, obviamente, desde que correta, ela vai somando pontos, né? Então, a gente já vai começar a se estruturar para que, né, essas aulas tenham cunho avaliativo também. Então, avisem aí os demais alunos, aqueles que não estão aí prestando atenção, não estão aí acompanhando os vídeos. Essa semana ainda não teremos essa atividade, ainda não haverá essa questão lançada ao longo do vídeo, muito mais para vocês irem se adaptando, né, a esse novo formato de aula gravada. Mas semana que vem, ao longo da aula, no meio aí do vídeo, óbvio, não vai ser lá no final, não vai ser bem no início, vai ser no meio da exposição, ou seja, vocês vão ter que me escutar para identificar essa questão, e aí vocês vão tendo que responder essa questão como uma forma de avaliação. Então, cada aula, cada dia teremos uma avaliação, uma questão que vai valer aí uma fração de nota, né? Então, dependendo aí de quanto tempo perdurar essa nossa necessidade de aulas gravadas, a gente vai somando esses pontinhos e, quem sabe, né, se as provas bimestrais forem aí prejudicadas no final do semestre, essas pequenas avaliações vão suprir aí essa prova bimestral. Então, não deixem de fazer, não deixem aí, levem a sério, né, o recado que a gente dá, porque a pessoa que não assistiu os vídeos não vai fazer essa atividade e automaticamente não vai ter nota suficiente aí para passar de semestre. Então, fiquem atentos. Bom, do outro lado, como vocês podem ver, estou aqui no meu escritório, né, a minha casa. Não tenho um equipamento de gravação profissional, não tenho todo o aparato de microfone, de luzes, de câmeras, de edição, de tudo mais, então a gente vai fazendo aí conforme a gente consegue, né? Então eu não sou editor profissional, não tenho software para isso, não tenho equipamento para isso, então a gente vai se virando, né? Mas eu tenho certeza que o essencial, aquilo que realmente importa, vocês vão conseguir absorver, que é o conteúdo.
Junto com o vídeo, vocês vão receber também aí os slides, tá? Então, para quem quiser baixar esses slides, realizar anotações, enfim, estará disponível aí também no portal do aluno, junto com o link desse vídeo, né? Lembrando, esse vídeo fica postado no YouTube, então você não precisa acessar o AVA, o portal do aluno, para acessar o vídeo, você pode ver ele lá no YouTube, mas o slide sim, o slide vai estar disponível somente lá no portal do aluno. Aquilo, né? Espero que não seja tão entediante, espero que não seja aí tão cansativo. Não tem muito segredo, né? As aulas elas são teóricas mesmo. Vamos pensar aí para as próximas semanas colocar algum elemento audiovisual junto, né? Mas de uma certa maneira esse é meu estilo, falando, explicando, demonstrando para vocês. Então você já me conhece, né? Você já tem aí algum tempo de aula comigo, então esse direito constitucional 1 aí a gente vai fazer dessa forma. Só lembrando aquilo que a gente estudou até agora, né? A gente vem falando desde o primeiro dia de aula dos direitos fundamentais, não saímos deles ainda, né? Nós estamos aí caminhando, a gente já viu semana passada a questão dos direitos à nacionalidade. Hoje a gente evolui e vai falar aí da questão dos direitos sociais, né, sociais e políticos, direitos políticos, né, os sociais já foram. Então, os direitos políticos, em específico, aquilo que está lá no artigo 14 da Constituição, e fazendo uma menção aí aos princípios não expressos e aqueles decorrentes aí de tratados internacionais. Então, vamos abrir os slides aí para que a gente possa dar continuidade no nosso estudo. Voltando, né, agora já com os slides, nós temos aí a questão dos direitos políticos. Né? Vejam aí os direitos políticos e lembrando aquilo que a gente já está falando já há algum tempo em sala de aula, direito fundamental, que é o grande tema aí da nossa disciplina e que está levando todo o primeiro bimestre, né? Se vocês estiverem percebendo, a gente está falando disso o tempo todo, né? E vai continuar falando, não é a última aula sobre direitos fundamentais, mas a gente já está avançando aí para, né, o próximo tema da disciplina, que são os remédios aí constitucionais, que não deixam de ser direitos fundamentais, né? A gente já viu, todos eles estão expressos lá no artigo 5º, então a gente vai fazer uma varredura sobre cada um deles nas próximas aulas. Mas hoje a gente fica aí com a questão dos direitos políticos, né? Então, direitos políticos integram, né, fazem parte daquele conteúdo macro, que a gente chama de direitos fundamentais, em específico aí os artigos 14 ao 17, e, né, o grande ponto aí de se classificar como um direito fundamental é a questão de sua rigoroso, é uma cláusula pétrea lá no artigo 60, parágrafo 4º, né? Então também são disposições que não podem ser alteradas nem mesmo por emenda constitucional. Detalhe, alterado não, né? Não pode ter nenhuma alteração no sentido de suprimir, ou seja, abolir. Para regulamentar ou para fim de ampliar esses direitos, aí sim, a emenda constitucional é absolutamente possível, aí, sem problema algum. Bom, esses direitos políticos, né? Do que a gente está falando aí desses direitos políticos? Primeiro, a questão da democracia, né? Então, esses direitos políticos têm aí como pano de fundo a questão democrática, né? O quanto que a nossa Constituição prestigia a questão da democracia, que vem implícito aí em diversos preceitos aí do texto, mas aqui, né, nós temos no artigo 14 uma forma expressa, direta, objetiva e clara, né? A questão, o Estado brasileiro é um Estado democrático, um Estado democrático de direito, ou seja, né, é o povo que vai lançar aí, escolher seus representantes, né? É uma democracia representativa. Mesmo assim, né, nessa democracia representativa existem possibilidades da população participar diretamente, né? Então esse artigo 14 vem trazer aí exatamente essa disposição. Veja, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal,
Universal no sentido de que todos podem votar, né? Essa ideia de universalidade, não importa a classe social, não importa a raça, não importa aí, a localização, né, a região que a pessoa está residindo, o sufrágio é universal, né? O sufrágio no sentido de poder é um instrumento, né, a ideia pelo qual o povo participa, e o voto é um instrumento que deriva aí do sufrágio. E detalhe que esse voto é direto, ou seja, cada um de nós vota diretamente no representante. A gente não vota em legenda, a gente não vota indiretamente, o nosso voto é direto, ou seja, o candidato a presidente faz a sua candidatura, você tem o nome e você vota direto naquele nome. Você não vota numa legenda ou em um partido para depois esse partido optar na pessoa que vai representar. Não, a gente vota direto nessa pessoa, ou seja, o voto é direto e secreto, né? Então o voto aí ele é de cunho secreto, ninguém é obrigado a divulgar em quem votou. Valor igual para todos, ou seja, cada um tem direito a um voto, né? Nos termos de lei, mediante quais são as três opções aí, as três possibilidades que a Constituição nos traz, né? Então nós temos primeiro a questão do plebiscito. Plebiscito, ele traz aí na sua origem a ideia de que a população é consultada a se manifestar aí sobre algum assunto de interesse nacional, e de acordo com essa consulta é que, né, o parlamento, enfim, o governo vai dar sequência aí no seu projeto de emenda, enfim, de alteração da Constituição. No inciso 2º do artigo 14, nós temos a questão do referendo, né? Então, o referendo vem trazer o contrário do plebiscito, né? Enquanto o plebiscito a gente é consultado, o referendo a gente confirma ou não algo que já foi aprovado pelo governo, já foi aí votado pelo Congresso, né? Então, no referendo, a gente referenda, isso é o nome, a gente traz aí o nosso sim ou não aquilo que já foi discutido internamente aí, dentro das searas aí do Poder Executivo ou Legislativo. E por último, a iniciativa popular traz aí, né, a possibilidade de qualquer do povo, ou melhor, né, traz aí a possibilidade da população apresentar um projeto de lei, né? Então existem alguns requisitos, a gente vai ver isso no semestre que vem, quando a gente falar de processo legislativo, né? Uma das maneiras aí de dar início ao processo legislativo é a apresentação de um projeto de lei por meio, né, do exercício dessa iniciativa popular. Exige aí alguns requisitos, 1% do eleitorado, esse 1% tem que estar dividido em vários estados, enfim, isso vai ser objeto aí de estudo específico, mas a população, né, de um modo geral, pode sim apresentar seu projeto de lei, ou seja, participar diretamente aí, na questão legislativa, né? Então nós temos um grande exemplo aí, que há todo tempo lembrado na mídia, a questão da lei da ficha limpa. É um projeto de lei que virou lei, e esse projeto de lei teve início, né, com a participação popular, a iniciativa popular, né? Não originou de político, originou da população, movimento popular aí. E essa questão da democracia, essa questão aí acerca da necessária participação do povo, né, e lembrando aí aquela clássica divisão do Paulo Bonavides, né, as gerações de direito, em que nós temos a primeira geração aí, os direitos individuais, a vida, né, a propriedade, uma segunda geração que diz respeito aos direitos sociais, o trabalho, moradia, uma terceira geração, que é a questão da sustentabilidade, o meio ambiente equilibrado, e o Paulo Bonavides coloca aí que essa questão da democracia, ela constitui uma quarta geração, né, ou dimensão de direitos, porque os direitos anteriores não são ignorados, eles se mantêm, mas enfim, essa quarta geração vem trazer aí a questão
democracia, né? Então a democracia, ou seja, o poder popular aí é soberano sobre qualquer interesse político, qualquer interesse aí partidário, né? Então é uma quarta geração, é uma conquista histórica nesse Estado democrático que vivenciamos, né? Isso daí é próprio da Constituição de 88, o resultado aí de um clamor popular, enfim, o Brasil saiu de uma ditadura para isso. Então a democracia é algo pétreo, algo rígido, é algo inalterável aí no texto constitucional de 88. Bom, voltando a falar aí com vocês, fica também uma dica, uma sugestão ou, né, alguma dinâmica, muito embora isso seja um vídeo, seja gravado, não esteja aqui ao vivo falando com vocês, né, eu gravei essa mensagem, mas nós temos todas as ferramentas de fórum aí do AVA, que podem ser colocadas dúvidas, questionamentos, sugestões, vocês podem mandar links de notícias, enfim, vocês podem, devem, né, a aula e o conteúdo ele se torna muito mais palpável, muito mais interessante na medida em que vocês também participem, colocando dúvidas, colocando aí discussões, né, esse é um ponto, um aspecto bastante legal aí do ensino à distância, né? Então não se sintam aí constrangidos, né? Façam essas postagens, ou se vocês tiverem dicas aí sobre a aula, professor, está muito cansativo, está difícil, não estou entendendo, né? Põe uma música de fundo, enfim, né? Eu só não vou pôr a novela aqui para vocês assistirem, mas enfim, qualquer sugestão é bem-vinda. Eu faço aí esses comentários, tem a parte de fórum, vocês têm o e-mail também, alguns aí têm meu WhatsApp, então fiquem à vontade aí para fazer esses comentários. Bom, voltando aqui no slide, nós acabamos de mencionar acerca da importância da democracia, a questão de ser colocada a democracia como um fator aí, uma geração de direito, né, por aquele autor Paulo Bonavides, é algo que sustenta o nosso Estado, é algo que sustenta o nosso dia a dia, né, a questão do autoritarismo, a tirania, enfim, tudo isso é suprimida em razão aí dessa questão democrática que está expressa aí no artigo 14, como a gente acabou de verificar. Só que não é só o artigo 14 suficiente, não é só você colocar uma única disposição no texto constitucional que ela vai ser suficiente para aperfeiçoar e tornar prático aquilo que se gostaria e se deve entender por democracia. Democracia é muito mais do que só o povo poder votar. O povo poder votar é uma das ferramentas, é um dos principais elementos, não se pode negar que sem essa possibilidade não existe democracia. A democracia é a soma de vários outros pontos aí a serem observados, e todos esses a gente coloca aí como direitos fundamentais, ou seja, protegidos por cláusulas pétreas. E aí nós temos essa expressão bastante difundida aí, no direito constitucional, a questão do ciclo democrático. Então a democracia é um conjunto aí interligado de diversos preceitos, e aí forma esse ciclo, cada um aí necessário para que a gente tenha esse conceito amplo, expansivo aí de democracia. Então, veja, a democracia ela é a soma dos direitos sociais, a democracia exige aí obediência a esses direitos sociais. A democracia ela não pode ser algo individual, algo pautado aí para um pequeno grupo de interesses. Os direitos sociais são necessários e respeitando aí essa autonomia de cada um poder indicar aquilo que entende mais preponderante dentro da sociedade. Então, os direitos à liberdade aí, de escolha, a gente tem que ter aí a possibilidade de escolher livremente, e uma base sustentada que soma aí a questão dos direitos à informação. A gente precisa ter acesso, a gente precisa saber do que a gente está votando, também são fundamentais. A própria questão da reunião, liberdade de reunião e de expressão, são elementos essenciais aí para que não haja um direcionamento, para que não haja aí uma manipulação desse resultado. Então,
tudo isso resulta na soma de direitos políticos de participação democrática, né? Então esse ciclo democrático é algo bem interessante aí para a gente conseguir entender e visualizar, né, em forma de gráfico, tudo que está envolvido quando a gente fala em democracia, né? Democracia não se resume à possibilidade de cada um votar, e sim em uma série de conceitos e elementos que vão dar aí autonomia e possibilidade de cada um, devidamente informado, de participar aí nas escolhas políticas do nosso país. Bom, de um modo geral, sobre os direitos políticos, uma visão clara, claro, de forma aí resumida, de uma forma geral, só para a gente poder ter aí uma base sobre o assunto, é isso. Aí agora a gente avança na questão dos direitos fundamentais não expressos, né? Então vejam, naquilo que a gente falou logo no início do curso, para fins didáticos, para fins da disciplina, para não se tornar algo extremamente aberto e aí sem objetividade, a gente optou ali em colocar os direitos fundamentais de uma forma mais expressa, de uma forma que esteja pautado na Constituição, né? Então a gente viu e a gente vem colocando os direitos fundamentais sempre em cima aí de algum dispositivo constitucional. Então a regra, né, e de uma forma aí direta, a nossa Constituição coloca, talvez a grande maioria dos direitos fundamentais, de uma maneira expressa. Só que a gente sabe que no mundo, no dia a dia, surgem inúmeras outras situações e a sociedade vai evoluindo. Isso exige aí que o direito acompanhe essa evolução social, ainda que isso não seja expresso. Então, do dia a dia, das noções da prática, o direito ele mesmo se completa permitindo esses espaços, né, são princípios abertos aí, para que ele se autocomplemente, sem a necessidade da intervenção legislativa, né? Então nós temos aí a possibilidade de que o direito se complete, mesmo sem o Congresso Nacional se mexer. É uma forma, né, de estar sempre atualizado e em consonância aí com os anseios sociais. Bom, na questão dos direitos fundamentais nós também temos isso. Nós temos isso aí no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, que traz a possibilidade de que outros princípios ou outras noções também integrem o rol de direitos fundamentais, ainda que não expressos, né? Então veja, nós temos um rol extenso, mas não exaustivo, ou seja, existe a possibilidade da gente perceber, por meio de uma interpretação sistemática, quais são as outras noções que também são protegidas aí como direitos constitucionais fundamentais, né? Então veja, os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros, né, decorrentes aí do regime de princípio, do regime e dos princípios por elas adotados, e também, por último, dos tratados internacionais aí que o Brasil é signatário. Então veja, nós temos, além de tudo aquilo que a gente já viu, de uma forma breve, enfim, né, a gente está fazendo uma varredura aí sobre os direitos fundamentais, a própria Constituição diz, existem outras hipóteses que podem decorrer aí basicamente de duas situações. Ou por meio de princípios decorrentes aí do regime, né, de uma interpretação extensiva, sistemática, ou em razão aí de tratados internacionais, né? Então existem direitos fundamentais decorrentes dos princípios e decorrentes dos tratados. Então, com relação aos princípios, né, são aquelas noções implícitas, são aquelas noções aí que a gente tem fazendo uma interpretação sistemática do nosso texto, né? A gente lembra aí que aplicar o direito não é ler o texto e fazer uma análise literal e aplicar sem nenhum critério, sem nenhuma valoração. O direito exige essa valoração, exige essa verificação do todo. Esse todo faz e permite que a gente tenha noções além do texto expresso também protegidas. E nesse caso,
trazendo aí a questão dos princípios, né, noções que a própria Constituição traz, que são, né, na prática, colocados aí como princípios protegidos pela noção de direito fundamental. E aqui eu coloquei nesse slide basicamente 4 situações próprias e peculiares que são reconhecidas pela doutrina e jurisprudência como direito fundamental. Primeiro, a questão do sigilo bancário. Vejam, o artigo 5º fala especificamente aí do sigilo da violação, proteção à intimidade, à privacidade, mas não coloca expressamente a ideia do sigilo bancário, né? Então, o sigilo bancário ele está envolto, né, na noção de privacidade e intimidade, mas não é ali expresso. Então, veja, por uma interpretação sistemática, a gente inclui o direito ao sigilo bancário. Tem a questão do direito à proteção local do trabalho contra invasões arbitrárias, né? Então, nós temos aí a Constituição prestigia, né, e protege, diz que o asilo, né, a casa é asilo inviolável, a residência da pessoa, há uma interpretação extensiva de que também nós temos o local de trabalho pertencente a esse conceito, né? Então, é aquela ideia da máxima efetividade aí do direito fundamental, do artigo 5º, parágrafo 1º, que fala que o direito fundamental tem que ser interpretado na sua máxima possibilidade de aplicação e não de forma literal. Então, aí a gente tem mais um exemplo. Direito fundamental, posição parlamentar, próprio da democracia também, né? A gente não pode, numa democracia representativa, como é a nossa, dizer e proibir e aniquilar, né, o direito de se opor, né? Então, a oposição é um elemento, um pilar aí fundamental de nossa democracia, né? A questão dos partidos políticos, multipartidarismo, né, várias opções, várias opiniões, e obviamente nesse aspecto tem o pessoal e o partido da posição e da oposição. A oposição ela não pode jamais ser silenciada, né, ela deve poder exercer aí livremente o direito de ir contra, né, o governo. E o quarto exemplo aqui desse slide é a questão do meio ambiente equilibrado, né, o meio ambiente equilibrado. E veja, a questão do meio ambiente está deslocada lá para o final da Constituição, lá no artigo 225 para frente, mas não deixa de ser aí algo que, frente a uma interpretação extensiva e sistemática, também é colocado aí como um direito fundamental. E aí, seguindo o modelo de Karl Vasak, é dele que o Paulo Bonavides se inspirou para criar a história da geração de direitos, né? Então, quando a gente vê o modelo de Karl Vasak, é a história da geração de direitos que no Brasil aí é muito difundida por Paulo Bonavides. Pois bem, além dos princípios inerentes aí a uma interpretação sistemática e extensiva do nosso texto literal, o artigo 5º, parágrafo 2º, também traz aí expressamente a questão dos tratados internacionais, né? Então, os tratados internacionais, quando ratificados pelo Brasil, eles são aí considerados e permite, né, que o assunto seja albergado aí como um direito fundamental. Em específico, a questão dos tratados internacionais de direitos humanos, né? Então, os tratados internacionais de direitos humanos, nos termos aí do artigo 5º, parágrafo 3º, eles são equiparados a emendas constitucionais, né? Então, as emendas constitucionais, elas têm, por óbvio, né, o próprio nome diz, o objetivo de atualizar a Constituição, emendar a Constituição, e quando esses tratados internacionais versarem sobre direitos humanos e esses tratados forem ratificados pelo Brasil e aprovados pelo Congresso Nacional, eles são, sim, incluídos e considerados emendas constitucionais. Detalhe, né, vejam que essa aprovação ela segue aí a necessidade do Congresso Nacional, ou seja, Câmara e Senado, precisa ser aprovado em 2 turnos por 3/5 dos votos aí
dos respectivos membros. É o mesmo quórum necessário para uma emenda constitucional. Então, são, né, no final das contas, terão a força aí de emenda constitucional e, se versarem sobre direitos humanos, né, se tratarem sobre direitos humanos, terão a proteção aí de um direito fundamental. Né? Então, os direitos fundamentais permitem, né, a inclusão de outras situações, e essas aí, oriundas de tratados internacionais, trazem essa concepção, né, os direitos humanos internacionais aí. O detalhe é que essa disposição é algo que foi fruto aí de uma emenda constitucional. Né? Antes disso, antes da emenda constitucional 45 de 2014, não se tinha essa disposição expressa do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Razão desse parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, que surgiu em 2004, o STF alterou uma posição que ele tinha até então. Até então, até 2004, esses tratados internacionais eles teriam força somente de lei ordinária. A partir de 2004, por posição expressa aí da Constituição, esses tratados aí sim passaram a ter aí a possibilidade de serem equiparados à emenda constitucional. Né? Então, em razão dessa transição, dessa mudança do texto da própria Constituição, o STF, aí em específico, nesse julgamento, né, o voto do ministro Gilmar Mendes, ele trouxe aí essas duas observações em razão dessa mudança do texto constitucional. Primeiro, se o tratado ainda não tivesse sido aprovado, né, então o tratado de direito humano ainda não aprovado com a mudança. Aí o Congresso poderá optar aí em dar força jurídica equivalente à lei ordinária ou à emenda constitucional. Né? Então, vejam que naquele primeiro momento, naquele momento de transição. Ou se o tratado já tivesse sido aprovado antes de 2004, o tratado passaria a ter e passa a ter uma força supralegal, ou seja, não é nem uma emenda constitucional, mas também não é uma lei ordinária, ou seja, ele é algo acima da lei, mas abaixo da Constituição, algo supralegal, né? Algo que não existe dentro lá do artigo 59 da Constituição, não existe essa modalidade legislativa, né? Então é uma criação jurisprudencial aí. Os tratados de direitos humanos aprovados e ratificados pelo Brasil antes de 2004, eles não são emendas constitucionais, eles são algo supralegal, né? Supralegal no sentido de estarem acima da lei, mas abaixo da Constituição, mas na prática, né, tudo aquilo que está acima da lei, nessa hierarquia que a gente sempre verifica lá com a origem de Hans Kelsen, nós temos que essas leis anteriores que versam sobre direitos humanos, elas têm uma força predominante aí sobre uma lei ordinária pura e simples. E por último, chegamos ao nosso último slide de hoje, a questão, né, que muita gente sinaliza, muita gente fala, muita gente critica, e de uma certa forma com razão, naquele sentido de que, ok, a Constituição é muito bonita, a Constituição ela é muito interessante, ela traz aí um monte de situações, um monte de ideias, né, que de certa maneira deveriam ser cumpridas, mas na prática acabam não sendo. Né? Então, o que acontece? Né? O que pode acontecer quando, né, um tribunal, quando algum órgão, seja administrativo, alguma situação do direito não segue aí esses direitos humanos fundamentais aí, que trata o artigo 5º. Bom, a emenda constitucional 45 de 2004 tentou aí, trazer uma solução para isso, trazer aí uma seriedade maior no campo da praticidade, que prevê aí, né, inserir o artigo 109, inciso 5A no texto constitucional, dizer o seguinte, né, quando houver uma hipótese de grave violação do direito humano, o Procurador-Geral da República ele pode aí acionar o
Superior Tribunal de Justiça, para que ele, né, crie um incidente para deslocar aí a competência para a Justiça Federal. Então, dê uma qualificada, né, a gente sabe que a Justiça Federal tem um corpo mais qualificado, talvez melhor estruturado, que permita aí uma análise mais profunda, né, permita aí uma verificação aí na ótica do direito fundamental nos direitos humanos. Né? Então, quando a gente vê em qualquer procedimento aí administrativo, judicial, algo que esteja conduzindo uma grave violação ao direito humano, é possível que haja uma intervenção, né, do Procurador-Geral da República, ou seja, né, a última instância aí do Ministério Público, levar esse incidente aí para que o STJ tome conhecimento e possa deslocar a competência aí para a Justiça Federal. Né? Então, são situações aí possíveis, né? Não é comum, mas é possível aí dentro do nosso texto constitucional. Bom, pessoal, por hoje é isso. Né? Temos aí uma varredura e avançamos na questão dos direitos fundamentais. Semana que vem a gente vai falar sobre titularidade desses direitos fundamentais e as características desses direitos fundamentais. Na última aula, né, em específico sobre essa disposição, aí sim, né, daqui a 2 aulas a gente entra nos remédios constitucionais, falando cada demanda, né, cada ação lá prevista, uma por vez. Né. Então hoje a gente encerra aqui. Lembrando e faço o alerta e o aviso aos demais colegas que a partir da semana que vem toda aula vai ter uma questão avaliativa que vai somando pontos aí para avaliação bimestral. E se as aulas não voltarem a tempo das provas, vai ser, né, o critério aí para definir a aprovação ou não de cada um de vocês. Mas aula que vem, semana que vem, a gente explica com detalhes como é essa questão, como vocês vão responder essa questão, e aí a gente dá seguimento nas aulas. Valeu, um abraço e até a próxima.